Oi, tudo bom? Meu nome é Jaqueline, sou terapeuta holística, trabalho atualmente com biomagnetismo médico e sou taróloga, oraculista, mestre reikiana, tenho um curso de psicanálise, que eu gosto também. Aliás, tudo que eu estudei eu gosto muito. E resolvi fazer esses vídeos para ser de uma troca, né? É vamos dizer, um bate-papo. Tem uns comentários, as pessoas podem comentar, podem perguntar, se quiser que faça algum vídeo, né, do dia a dia, um tema do dia a dia, né? A minha intenção é trazer o dia a dia, né? Tem muita técnica, né? Tem muito colega aí, muitos colegas terapeutas, né? E especialistas em áreas que já trazem a parte técnica, né? Então eu quero trazer uma coisa mais simples, um entendimento mais simples e o dia a dia, o que acontece comigo, o que acontece com pessoas à minha volta, né? Um olhar assim mais, vamos dizer assim, popular, né? O que a gente passa e que às vezes o que é simples para um pode ser mais difícil de superar para o outro, né? E hoje eu tô lendo um livro, eu pego também um pouco do tema dos livros, que seria uma pessoa que ela se sentia o tempo todo injustiçada. Ela chegava cedo no trabalho, não era uma pessoa que chegava atrasada, não era uma pessoa que faltava, né? Se dedicava muito, era a primeira a entrar e a última a sair. Muitos de nós vivemos essa história, né? Achar que ser o primeiro, fazer ali todo o certinho, né? Dentro da empresa, dentro dessa logística, né? Empresarial, era o suficiente. Ficar depois do horário, então, era, né? Eu sou melhor do que o outro, né? O outro tá indo embora e eu tô aqui dando meu sangue, dando meu suor para a empresa. E o que isso nos traz? Cansaço, estresse, muitas vezes doenças, e não somos recompensados. Primeiro que a regra é chegar no horário e sair no horário. E se a gente passa do horário por algum motivo, mesmo que seja para ajudar a empresa, porque faltou alguém, se não é solicitado, a gente é visto como incompetente. Porque não conseguimos fazer nosso trabalho de 8 horas, né, que seria o ideal, e ainda tivemos que ficar depois do horário. Então, uma coisa que poderia ser vista como dedicação é vista como incompetência muitas vezes. A não ser que o seu superior peça, né? Olha, faltou alguém e preciso que você dobre o seu plantão, né? Ou fique mais um pouco para poder terminar o que não foi feito porque tinham poucas pessoas, né? E aí você fez o seu, terminou o seu, e aí foi solicitado para ficar mais um pouco para acrescentar algo que ficou que não era seu, que o colega faltou, teve um problema. E aí fica aquela lacuna, né? E você termina o seu e às vezes você é solicitado, ou o grupo. Mas fora isso, não é visto com bons olhos, vamos dizer assim. E esse livro ele traz um pouco dessa dinâmica
Eu comecei a ler o livro ontem e eu tô quase terminando, então é interessante que é. E algumas partes eu me vi dentro desse contexto empresarial, né, de me dedicar muito, né, de chegar cedo. Muitas vezes o gerente, como morava longe, deixava a chave comigo para que eu abrisse o estabelecimento. E aí você começa a agregar coisas que não estão dentro do seu contexto profissional. Você não foi contratada para chegar antes do gerente, abrir porta, né, acender luz, organizar as coisas. Isso aí não é a sua função. Não era a minha função. Mas aí você entra na questão, se eu não fizer, vai ter consequências muitas vezes, né? Muitas vezes tem represália, muitas vezes você é perseguido, muitas vezes você é mal visto, porque você não deu suporte àquela situação que não era sua, mas que o outro acha que você tem que fazer. Você é minha subordinada e aí eu preciso que você faça, porque se você não fizer, eu serei prejudicado. E aí a gente entra no contexto. E acho que a grande maioria deve ter passado por uma situação igual ou parecida, né? De ser subordinado a alguma questão, alguma pessoa. Tem uma hierarquia em todo lugar. E aí, se você não fizer, você vai ser dispensado. Ou a primeira oportunidade, ele deixa a coisa ser um pouco esquecida. Na primeira oportunidade, ele arruma um jeito de demitir a pessoa por questões pessoais. Muitas vezes a pessoa faz por medo. Outras vezes as pessoas fazem para se fechar, né? No caso desse contexto que eu estou lendo, essa personagem, ela se fechava, ela tinha uma sala e ela queria resolver tudo ali sozinha dentro da sala, não participava da equipe. A equipe não existia, ela pegava o foco em alguma coisa, né, e ficava ali, trabalhando sozinha. E outras pessoas que vinham chegando, mais novas, né, recém-formadas, ficavam, né, rodando na empresa, né, indo para uma reunião, indo para isso, indo para aquilo, estava sempre em movimento. E esse personagem, ela acaba achando que como que o outro chegou, né, e tá nessa dinâmica toda, né, fala com todo mundo, tá em todos os setores, né, sabe menos do que eu, tem esse processo, né? Eu fico ali fechada no meu canto, mas eu saio depois do horário, eu trabalho muito, eu sou isso, eu sou aquilo. E o novo que chega, que entra, né, fresquinho, né, e tá com uma nova visão, né, porque a empresa é nova, é uma nova visão, às vezes é o primeiro relacionamento empresarial que esse ser tem, que essa pessoa tem. E aí ela quer se dedicar, ela quer conhecer, ela quer pesquisar, ela quer entender como tudo funciona, porque cada um tem uma característica, né? Mas dentro da empresa há regras a serem cumpridas. E essa personagem, ela vai para uma reunião e essa outra pessoa, são dois personagens femininos, e essa outra personagem feminina que chega, mais nova, recém-formada, né, muitas vezes pergunta algumas coisas a ela, porque ela já está mais tempo na empresa, isso é normal, você vai procurar as pessoas que já estão dentro da empresa, dentro do setor, dentro do que você precisa saber, você vai procurar quem já está. E ela se sente injustiçada. Poxa, chegou agora, né? Tá no meio lá e tal. E eu tô aqui. E aí nessa reunião, essa outra personagem que é mais nova, chegou agora e tudo, é promovida para o cargo que ela tanto queria. Ela já está ali há um tempo e ela almeja aquele cargo.
e ela surta no sentido de que ela tem um desmaio. E aí ela, né, é removida e levam ela para um hospital. E ela, quando ela acorda, ela vê o pai dela. E ela entra em prantos, né? E começa a falar, poxa, eu tô tanto tempo, eu me esforço tanto. E fulana chegou e tomou o meu lugar. Por quê? Se eu tô ali tanto tempo. E ela acabou de chegar e recebeu essa elevação, né? Dentro do contexto da empresa. Saiu de onde dela estava e foi para um patamar melhor, ganhando mais. E ela se sente injustiçada, porque ela se dedica muito. E aí ela tem esse surto, que o próprio organismo dela, depois ela vai entender que ali foi uma proteção, né? O organismo deu um pane nela para que ela desmaiasse e que algo maior não acontecesse, né? E tem gente que vai pra ira, né? E bate boca e depois fica perseguindo o outro, e às vezes tem até agressões, né? E é interessante esse livro porque eu me identifiquei em alguns setores que eu estava lendo de como eu era esse personagem que eu queria resolver tudo sozinho, tudo sozinha, né? Eu sabia de tudo, eu ajeitava tudo, eu era o suporte de tudo, achando que aquilo ali ia me levar em algum lugar. Então muitas pessoas devem estar passando por isso, ou já passaram, ou vão passar. A gente se identifica às vezes com os personagens somente esse livro que fala sobre o sucesso, né? Ele foca no empresário, no empreendedor, a diferença do empresário e do empreendedor, e o foco dele justamente é isso. Os erros que a gente faz, a gente quer chegar em algum lugar, mas a gente tem vários erros durante o nosso percurso, que a gente não identifica. E uma delas é a gente achar sempre que a gente é o coitadinho, né? Que a gente está sempre sendo sacrificado. E aí vem a pergunta, quem lhe pediu esse sacrifício? E por que você deixou que esse ser, com essa pessoa, com esse chefe, não importa quem seja, lhe colocasse nessa estrutura, né? Eu sou uma pessoa que vou socorrer, sou socorrista, sou a socorrista, eu sou o tapa-buraco, entendeu? Por que você permitiu isso? Porque eu me permiti ser aquele personagem, que é muito parecido com o que eu estou lendo, onde eu estou sempre apagando fogo, eu sou o bombeiro do setor. Chama fulana, né, quando as coisas estão difíceis, chama fulano que ela resolve, né? E várias vezes os próprios colegas falavam, eu não sei por que você ainda não é gerente, você faz tanta coisa aqui, né? Eu já tinha 8 anos de casa e tinha suporte para poder, né, subir de cargo, mas quando você é o socorrista, você não pode sair daquele patamar, porque quem que vai socorrer? Se você sair dali, daquele cargo, e colocar em você cargo superior, você não vai querer mais fazer aquilo ali. Você não vai ser mais o SOS da situação. Então, às vezes a gente tem que pensar, o que eu estou fazendo dentro de uma empresa, né, dentro de uma sociedade também, e não é só o empregado, o sócio também tem isso. Liga pro fulano, ele sabe tudo, liga para ele que ele vai resolver, né? E aí você também fica refém disso. É que o seu sócio, muitas vezes, ele quer trabalhar só naquela área dele ali. E as outras coisas, né? Produto, compra, estoque, né? Almoxarifado, essas coisas ele não quer se dedicar, ele não quer botar a mão na massa.
Ele quer ficar com a parte burocrática. E a parte mais vamos dizer, do faxinão, de organizar, né? De trazer colaboradores e fazer essa transição toda que dentro da empresa precisa, né? A gente precisa desde aquele que limpa até aquele que fecha as caixas, aquele que coloca dentro do caminhão, aquele que dirige o caminhão, aquele que entrega, né? Aquele que faz as entregas, que traz as notas, né? Cada um na sua categoria, dentro de uma hierarquia, todos são importantes. Mas também dentro da sociedade também tem isso, né? Eu também tive uma sócia que ela me chamou para fazer um trabalho, mas esse trabalho mais de organização, né, de cardápio, né, de organizar cardápio, de ver o que vai se comprar, né, as compras, essa parte toda era comigo. Então as coisas se repetem e você não percebe, né? Qual é a energia que eu estou colocando ali, que as coisas estão sendo repetitivas. Eu estou sendo sempre o socorrista, o SOS, o bombeiro, a bombeira, né? Aquela que vai lá apagar o fogo quando uma coisa não tá bem, é você que eles chamam. Mas a nossa função é apagar o fogo ou é evitar que o fogo surja? Porque se eu trabalho na parte de almoxarifado, eu tenho que organizar o almoxarifado, né? E fazer a tabela do que entra, do que sai, o que precisa, o que não precisa, o que acabou, o que não acabou. Essa é a minha função, né? A não ser que me troque de setor. Se alguma coisa estragou, se o ambiente não está, né, na temperatura exata, e aí eu tenho que solicitar um técnico, né? Essa parte de estrutura, e geralmente tem mais uma pessoa comigo, né, para poder fazer essa dinâmica. E porque eu me deixo colocar nessa situação e ainda me acho injustiçada. Mas quem causou tudo? Quem abriu a porta fui eu. Ninguém arrombou a porta para poder me colocar nessa situação. Eu fui agregando funções e situações que me trouxeram a ser o SOS. Então, se você está vendo esse vídeo, em algum momento, algum setor da sua vida, você está sendo um SOS. E a gente tem que prestar atenção nisso. Quem nós somos? Quem nós somos? Nesse contexto familiar, nesse contexto profissional, nesse contexto também de grupos. Vamos fazer isso assim. Fala com fulana de tal, porque ela ou ele faz um esquema maravilhoso e sabe de tudo, tá? E o outro fica lá sentadinho só esperando tudo pronto. E você que tem uma mente, né, que gosta de fazer essa dinâmica, né, que é de você mesmo, se você não se policiar, a vida inteira você vai ficar fazendo a função do outro, né, vai facilitar a vida do outro. E quem facilita a sua? Quem faz para você? A energia que você está dispensando, ela vai ser recuperada depois? O que você está fazendo está tendo um retorno? Porque o universo é isso, é uma troca, sempre foi e sempre será. Quando lá nos tempos passados não havia dinheiro, havia as trocas. Você me dava um sal, eu te dava um açúcar, eu te dava isso, você me dava aquilo, e depois foi inventado o dinheiro. Mas na vida é uma troca. O que é esse setor, o que é essa empresa, o que é esse gerente, o que é esse gestor, né? O que eles estão fazendo para mim, para que eu possa fazer pela empresa? É lógico que nós temos funções, mas quando a gente sai daquela função e começa a prestar serviço a mais, qual é a troca? Ele está me preparando para esse cargo, para substituir ele, que nesse livro fala isso, né? Ela é muito interessante. E o pai, ela quer, já quando ela volta,
é demitida. Aí foi a última gota, né? E ela questiona o pai, que é um grande empresário, porque que pede a ele ajuda, ele diz que vai ajudar, e ela quer ir para a empresa do pai. E ele falou assim, antes de eu colocar você na minha empresa, a gente precisa conversar. Aí ele começa a conversar com ela, se acha injustiçada de novo, porque o pai também não pegou ela no colo e levou para onde ela queria, fazer o que ela queria. Ela estava tão... Ela não era uma pessoa receptiva. E aí o pai coloca ela para ir para uma psicóloga, que trabalha com gestores, com empresarial, e na conversa ela começa a se ver. E ela sai dali renovada. E aí o pai coloca ela para ir falar com uma outra pessoa que é dentro do empresarial, que também faz gestão para funcionários, né, para as pessoas ficarem melhores para poder ir para aquela empresa, né, e tem todo um conceito, então ele coloca o conceito todo, faz um plano para ela, a psicóloga também faz um plano para ela poder voltar, né, dá algumas dicas, algumas formas para que ela volte para o mercado, e aí esse outro, que o pai indica que ela vai também ter aula com essa pessoa, e ele também dá alguns pontos para ela, algumas técnicas que ela pode fazer, e ela também se vê dentro do contexto. Quando ele fala com ela, ele começa a mostrar o tipo de personagem que ela estava fazendo, ela estava sendo dentro daquela empresa. E aí ela vai fazer uma entrevista, que é muito interessante, e ela, nessa entrevista, ela não se sente apta. Aí passar um tempo, ela começa a entender, ela começa a ensinar a prima dela alguns pontos, porque a prima tinha o mesmo, um tipo bem parecido, né? Trabalhava-se muito, era uma dentista, tinha já o seu espaço, mas trabalhava muito e não tinha a volta do recurso. E a gente vê a importância do que a gente aprende, né, do que modifica em nós, que é positivo, como a gente pode ajudar outros, né? No caso, ela já estava auxiliando a prima, porque tinha um potencial, mas estava presa em algumas coisas que ela aprendeu durante a consulta da psicóloga, as sessões com a psicóloga, e depois com esse outro que trabalha com a parte de gestão, de planejamento empresarial, que coloca também os gerentes num patamar melhor para poder se elevar. E aí ela é chamada, vai fazer uma entrevista, consegue um emprego com menos renda, e ela simplesmente já está com aquilo ali dentro dela, né? Não conseguiu limpar ainda aquele personagem, e ela começa a fazer tudo de novo, se fecha numa sala, não trabalha com a equipe, e esse chefe chama ela e começa a falar, e ela se sente injustiçada novamente, volta a conversar com o pai, ela fala assim, eu quero voltar a falar com aquele gestor, amigo seu. Aí ele falou, não, eu vou te mandar falar com fulano de tal, que ela já conhecia, era um amigo do pai também, um empresário também muito famoso, mas que eles conviveram quando criança. Há muito tempo que ele não a via, ela já era uma mulher feita, e o pai, não, vou falar para você conversar com fulano de tal. E a agenda, ela vai e começa a conversar, primeiro eles falam das coisas particulares, no tema de criança, e depois ele solicita que ela fale um pouco dela, como, né, esse personagem que quer voltar para o mercado. E ela conta o que aconteceu lá na empresa onde ela está e tudo. E ele coloca novamente algumas outras sugestões. Ainda não terminei o livro, mas isso é só para entender o contexto, né? O que a gente está vivendo. E os aprendizados que a gente tem. A gente está modificando, a gente está colocando em prática aquilo que não serve mais, a gente já está tentando tirar, porque a gente fica, né, numa rotina, né, num aprendizado negativo por muito tempo. Para a gente transformar é difícil, né? Mas a gente precisa. Né? Se eu estou buscando, né, conhecimento, estudo,
né, e que eu estou pedindo auxílio, né, seja o meu pai, seja um profissional, o que ele está trazendo para mim, o que eu posso pegar daquilo ali e realmente começar a transformar, né? Porque quando a gente está numa situação que a gente pede ajuda, porque a gente não quer mais viver aquela situação, e também não quer mais ser daquele jeito, né? Se eu fui um funcionário a vida inteira assim, SOS, eu não quero mais ser o funcionário SOS. Eu quero ter uma nova composição, né? Eu quero me mostrar de forma diferente. E o que isso agrega agora no que eu quero fazer? Isso tudo que eu ouvi, essas sessões que eu fiz, o terapeuta que eu fui, né? Porque a gente precisa de ajuda, a gente tem que procurar. Ou um médico, um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, né? Ou alguém, se for empresarial, que esteja lá dentro do ramo, que pode te auxiliar, me dar dicas, né? De como você romper essa barreira, que você quer um crescimento, mas não está conseguindo sair do lugar, ou seja, qualquer coisa, não precisa ser só empresarial. Eu quero mudar meu relacionamento com fulano, e o que eu posso fazer? Eu não estou conseguindo sozinho, então eu vou buscar ajuda, ou numa terapia, ou num psicólogo, seja o que for. Vou trocar essa informação com alguém para que essa informação nova me chegue de uma forma que eu entenda e que eu possa já ir tirando tijolinho por tijolinho, né, de uma situação que eu vivia há muito tempo. Porque você, para se reconstruir, primeiro você tem que destruir. É simples assim. Eu sou taróloga, então a gente fala que é a torre. A torre vem, pá, cai tudo no chão, e agora? Vamos fazer o quê? Vamos limpar o solo e vamos fazer o alicerce tudo de novo e vamos embora. Não vamos perder tempo com isso não. Vamos nos reconstruir, vamos fazer a nossa base de modo diferente. Se era quadrado e o solo não permite, vamos fazer circular, vamos fazer triangular, não importa, né? Vamos arrumar uma fórmula nova, mas que eu estou vendo que essa fórmula vai me dar o resultado que eu quero. Então, o que a gente está fazendo? E por que a gente se sente tão injustiçado? Se a gente está fazendo além do que estão pedindo para a gente, além do que está no contexto, além do que está no contrato, né? Seja contrato escrito ou falado, seja formal ou não. Eu cheguei numa casa para trabalhar e simplesmente a pessoa, eu não assino carteira. Aí você vai fazer um contrato? Não, vai ser tudo verbal. Ou você aceita ou vai embora. Né? Ou você aceita aquilo ali ou vai embora. Ou você pede demissão, ou em algum momento ele vai te demitir. Porque ele vai encontrar um outro, muitas vezes, que faça mais barato que você. E aí vem também a gente se priorizar e dizer quanto eu valho. Estou valendo quanto? Meu trabalho, meu entendimento, né? O que eu sei fazer. Eu estou me valorizando, né? Hoje eu tenho né, a gente vai recebendo as torres durante nosso processo de crescimento, né? Crescimento pessoal e profissional, e dentro de relacionamentos também, né? De amizade, de amorosos. E a gente vai vendo, oh, peraí, se eu fui assim com fulana, com fulano e não deu certo, eu tenho que mudar. Não que eu vou comparar um novo relacionamento, seja profissional ou não, com o que eu vivi. Que a gente também não pode levar o peso de uma coisa negativa para uma coisa nova. A gente tem que observar se nós estamos repetindo o mesmo processo. E no caso dela, ela estava. Ela estava novamente em uma sala, se fechando. E esse novo chefe fala assim, nós trabalhamos em equipe. E aí a data limite estava chegando para entregar o projeto. E ela tentando resolver sozinha, ela não conseguia resolver sozinha. Provavelmente a equipe já estava reclamando também, porque ela não participava nada da equipe. Isso na empresa nova. E ela cai a ficha fazendo, opa, preciso de ajuda. Estou repetindo novamente o mesmo erro, ou os mesmos erros, né? E aí ela passa a não se sentir mais injustiçada. Ela começa a compreender que tudo parte dela. E se ela não muda, nada muda. Se a gente muda,
tudo muda. É simples assim ao falar, mas não é simples ao fazer. Mudar quem nós somos, depois que a gente fica ali muito tempo, né, com aquele selo colado sobre nós, é difícil. Vira e mexe a gente vai ter um deslize, né, até a gente conseguir reconstruir realmente uma base sólida, forte. E há técnicas, né, ele ensina no livro algumas técnicas para ela para isso. Para que a gente volte para o tempo presente e diga, opa, eu tenho que mudar isso aqui, eu estou repetindo alguma coisa que tô vendo que estão querendo me colocar como SOS, ou eu estou fazendo as mesmas coisas que não deram resultado ali atrás. É difícil, não é fácil. Mudar não é fácil. Se transformar, se construir coisas novas, tudo é um processo. Mas o importante desse vídeo é o quanto nós queremos, quanto eu quero sair disso, quanto eu almejo uma relação melhor com meu parceiro, com a minha parceira, né? Uma relação melhor profissional, ganhando melhor, tendo mais tempo para mim, sabe? É fundamental as mudanças, porque quando a gente persiste, fica batendo ali na mesma tecla, do mesmo jeito, ninguém muda, nem você, nem o outro que está com você. Nem seus colegas de trabalho, nem seu chefe, nem a sua situação financeira. Nem você se sente bem, porque você continua repetindo as mesmas coisas. E nesse livro é interessante que todo o contexto dele é fazendo a gente refletir. O que está me prejudicando? Porque eu me prejudico dentro do meu crescimento profissional, amoroso, intelectual, espiritual também. O que está acontecendo que eu estou colocando barreiras numa coisa que eu quero construir? Estou repetindo alguma coisa e a gente tem que analisar. Eu fiz isso lá e não deu certo. E quando a gente começa a mudar, a se valorizar, a pegar todo o seu conhecimento, não, mas eu valho mais do que isso. Eu paguei meu curso tal, que não foi barato. E agora eu preciso botar isso no mercado com clareza que o outro vai me pagar, não o dinheiro. Ele está me pagando o valor que eu estou doando a ele. Então, quando a gente se valoriza, a gente está mostrando para o outro que, peraí, você é dessa fronteira que você não pode passar. Eu me valorizo, eu sei o quanto eu custo, o quanto eu me dediquei para estar aqui nesse exato momento, com todo o conhecimento que eu tenho. E não vou deixar você me tornar um SOS. E colocar barreira e dizer não. Até para o chefe, né, dentro da empresa, do grupo, a gente tem que se colocar. Às vezes a gente não precisa nem falar. Quando a gente se coloca numa determinada situação, a sua energia, você eleva a sua energia de uma tal maneira que o outro percebe, ele sente, porque nós somos frequência. Então, como você se empodera, né, fica, eu sou a mulher tal, e me coloca naquele personagem, eu sou a mulher empresarial, eu sou a mulher que tem conhecimento, e eu vou fazer jus desse conhecimento. Então, quando a pessoa lhe traz algo menor do que aquilo que você acha que você merece, você tem que dizer, não, peraí, mas eu tenho um currículo tal e eu sei fazer um bom trabalho. E eu começo a colocar o meu conhecimento e a minha sabedoria para mostrar ao outro que não é só um certificado. Eu realmente tenho esse potencial. Eu sei que eu estou fazendo e tenho potencial de crescer muito mais. Quanto mais oportunidades me dão, mais eu cresço, mais eu estudo, mais eu me valorizo e busco melhorar como ser humano, primeiro, como um ser espiritual que eu sou, que eu estou num grande aprendizado aqui na Terra e que eu quero mais. Eu não quero estar estacionada aqui apagando fogo de ninguém, então eu vou mostrar
dentro do meu conhecimento, dentro do que... procurando saber da empresa, procurando saber mais como funciona, né? E rastreando da onde eu tô, para onde eu posso ir dentro de um setor, de uma empresa, ou da sociedade mesmo, né? Aí ver a sociedade não está dando certo, falei, não, bom, então vamos ver aqui qual é a minha função e o que eu posso fazer. Vamos desfazer a sociedade, eu vou pegar a minha parte e vou centralizar em mim. Vou buscar funcionar sozinho, né? E aí eu pago outras pessoas para me assessorar. Busco gestores para me auxiliar no que eu não sou bom. Porque na realidade a gente tem que pegar o que a gente não é bom e ser mais objetivo nisso. Tentar superar. Por isso que os campeões são campeões, né? Eles vão sempre brigar com eles naquilo que eles são ruins. Nesse livro fala isso. Os verdadeiros campeões, eles chegam lá porque eles não ficam só trabalhando nas coisas que eles gostam. Eles buscam o que eu tenho que superar? Aí eu sou ruim de pular a vara, então eu vou ficar ali treinando, até eu me superar. Então tudo leva a gente para a superação. Então se você está vendo esse vídeo, pode ser que você precise reaver, né, seu valor, ou se superar em alguma coisa, ou questionar o que está lhe atrapalhando em ser quem você realmente quer ser. E nunca se sinta injustiçada. Veja o que está faltando para você chegar onde você quer chegar. E se você não consegue sozinho, procure ajuda. Agradeço a todos que estão aqui, né, ouvindo, vendo, dando like. E que a gente possa se encontrar aí mais uma vez aí, em outro vídeo. Para poder ajudar algumas pessoas, trazer algum tipo de clareza. Muito obrigado, gratidão, gratidão. E até a próxima. Meu nome é Jaqueline e desejo muitas bênçãos para todos nós. Até a próxima.